Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7 do Estatuto dos Militares Estaduais, né? Vamos lá. Hoje são 21 de junho. 21 de junho, colocar minha telazinha lá no cantinho, ok? 21 de junho do ano 2021, às 19 horas e 5 minutos, né? 5 minutos passados. Vamos que vamos. Estatuto dos Militares. Boa aula a todos. Sucesso! Polícia Militar, meninas, se visualizem aí para o ano de 2021, indo para a academia, indo, sei lá, para o shopping e tirando o serviço lá, aí, fardada, ok? Concursada pública. E os testosterona, aí vestindo a fardinha aí da gloriosa BP Raio, não é isso? Pode ser do Cotá, do Choque, do Cotan, do GAT, da Cavalaria, do Canil, do POG e etc. Ok, senhoras e senhores? Sonhe mais sonhe alto, você nunca irá além dos seus sonhos. Vamos que vamos. Aula de hoje tem assunto bacana aí para nossa aula de hoje. Tem assunto que a gente vai dar uma passada por cima, beleza? E vamos ser bastante objetivos para pegar o bizu do conteúdo do artigo, como ele pode ser cobrado em prova. Tá certo, senhoras e senhores? Anotem os bizus que eu passar a cada um dos senhores. Vamos adiante. A passagem... Deixa eu ver aqui, vou mudar só meu cursor aqui. Peraí. Ponteiro do mouse, canetinha, pronto. A passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante transferência para reserva remunerada. E a gente já viu lá no artigo 3 que existem duas modalidades de inatividade, que é a reserva remunerada e a reforma. E no artigo 199, que nós já vimos lá atrás, nas primeiras aulas, inclusive foi na primeira aula, e nós vamos ver hoje também, no artigo 99 diz que o militar lá e etc., que tomar posse em emprego em concurso público, etc., tal, vai ser transferido para a reserva da corporação. Opa, se ele vai ser transferido para a reserva da corporação, a gente só existe uma reserva. A reserva, né, é remunerada. E aí ele diz reserva sem receber nenhuma remuneração. Então é reserva não remunerada. Se vai ser não receber nenhuma remuneração, porque se ele tivesse na reserva remunerada, ele estaria recebendo e etc. Aí tem gente que vai dizer, não existe, etc. Chega lá, a gente discute. Tá tudo tranquilo? Então, para ir para a reserva remunerada, duas modalidades. A pedido, ex officio, ok? Boa noite, Miqueias, bem-vindo. Reserva remunerada, senhoras e senhores, duas modalidades, a pedido e ex officio. Não confundam para a reforma. As modalidades de reforma, elas requerem apenas uma modalidade. Qual? A compulsória, a ex officio, a força, a rebolada. O cara vai para lá sem pedir. Ele vai porque a lei está obrigando ele. Vai-te embora. Ok? Seja ele reforma lá pelo tempo, idade, ou incapacidade definitiva, ou reforma administrativa e disciplinar. Tranquilo? Vamos para frente. Transferência para... Boa noite, Lavínia. Seja bem-vinda. A transferência para a reserva remunerada a pedido. Qual o requisito? Mínimo 53 anos. Tempo de contribuição dos quais, né? Tempo de contribuição militar estadual dos quais. Tempo de contribuição. Tem que ser no mínimo 25 anos de contribuição militar, dos quais, né? Mínimo 25 anos de contribuição militar e 5 anos para a Previdência. Você trabalhou lá fora no mercadinho, na farmácia, nos correios e etc, na prefeitura, no hospital, em qualquer canto. Daquele tempo que você trabalhou lá, vai ser contabilizado no máximo 5 anos, ok? Para somar aos 25 anos pela lei atual, ok? A lei vigente ainda, 25 anos. Somando os 30 anos de contribuição, o que vai acontecer? Você vai ter direito de ir para a reserva a pedido. Aí, pessoal, mais uma vez eu volto a falar para vocês que vocês marquem essa questão de tempo de efetivo serviço, tempo de contribuição militar, né? Tempo de contribuição militar, tempo de efetivo serviço, vai estar aí um paralelo, praticamente aí a mesma coisa. E o tempo de contribuição, tempo para qualquer efeito, a prova pode cobrar dessa forma. Ele está dizendo aqui, ó, tempo de contribuição, 30 anos, tempo de contribuição, ele contribuiu 30 anos, só que dos 30 anos ele contribuiu para quê? Ok?
Vamos lá. Tempo de efetivo serviço, no mínimo, foi 25 anos, que foi o tempo de contribuição mínimo, né? Tempo mínimo de contribuição militar, 25 anos. Os outros 5 anos foi o tempo de contribuição para a Previdência, lá fora, servidor civil, ou mesmo que fosse particular ou autônomo, mas ele contribuiu 5 anos. Então a gente já está vendo que tem uma diferença em tempo de contribuição, é o todo, ok? E o tempo de efetivo serviço. Ok? O tempo de efetivo serviço, a prova poderia cobrar. É correto afirmar que para o militar estadual ter o direito de pedir a reserva, ter o direito de ir para a reserva, né? Ou ter o direito de ir para a inatividade na modalidade reserva remunerada a pedido, vírgula, terá que ter, né? Será obrigatório ou terá o critério obrigatório de 30 anos de 30 anos de contribuição militar. Ponto. Correto? Errada. O mínimo é 25 anos. 30 anos não 30 anos. Não é requisito. Ele diz 30 anos de contribuição. Ok? Dos quais 25 tem que ser obrigatório contribuição militar. Ou seja, de efetivo serviço. Tá certo? Fecha a conta, passa a régua, vamos para frente. Anota isso aí para a gente não mastigar muito. Ficar gravada essa informaçãozinha aí. Qual é o tempo, né, de efetivo serviço, o tempo de contribuição total mínimo exigido e o tempo mínimo exigido de contribuição militar, mais somado ao tempo de contribuição da Previdência, para somar isso aí, dá o tempo mínimo para o militar ter direito a pedido, ok? Vamos lá. Para a gente não dar uma lida muito cansativa aqui, o que acontece? Se o militar está indo para a reserva remunerada, olha lá, restrição à reserva remunerada, o azulzinho. O que vai acontecer? Tanto o parágrafo 1º como o parágrafo 2º. Parágrafo 1º, se ele fizer um curso de superior a 6 meses, ok? Superior a 6 meses. No mínimo, ele tem que passar 3 anos, né? Olha lá. Por conta do Estado sem haver decorrido 3 anos. Se ele fez um curso superior a 6 meses, depois de terminado o curso, ele tem que passar no mínimo 3 anos trabalhando, né? 3 anos de serviço ativo, para ter o direito de pedir a reserva remunerada, para ter direito de ir para a reserva remunerada a pedido. Calma. Em que situação? Sem indenizar, sem ter que pagar o Estado, porque ele fez um curso e foi superior a 6 meses. Então o Estado entende o quê? Que se ele fez um curso superior a 6 meses, ele não pode ir para a reserva remunerada, porque aquele curso que ele fez aí servir para a reserva remunerada para quê? Para ele varrer a casa, para ir comprar pão no mercadinho? Não. Para ele passar o final de semana na lagoa, escutando o forró? Não. Aquele curso tem que ser utilizado na atividade, no serviço ativo militar. Então, para isso, veja bem, ele tem o direito de ir para a reserva? Tem. Antes dos 3 anos? Tem sim. Só que ele vai ter que pagar o Estado, ele vai ter que indenizar. Se ele quiser ir para a reserva a pedido e não pagar o Estado por aquele curso que ele fez superior a 6 meses, no mínimo ele tem que passar 3 anos aqui, ó. Tá lá, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, se ele fizer um curso superior a 18 meses, 1 ano e meio, o que acontece? Ele pode ir para a reserva remunerada? Pode. Nenhum do parágrafo aqui diz que ele não pode ir para a reserva. Ele pode ir para a reserva remunerada, sem nenhum problema. Pode ir no outro dia. Só que ele vai ter que indenizar, pagar os custos que o Estado teve com ele em relação àquele curso. Ok? Então, superior a 6 meses, tem que passar no mínimo 3 anos sem indenizar. Pode ir? Pode, mas tem que pagar. Ok? Superior a 18 meses, 5 anos. Olha lá. Tem que passar no mínimo, né? Decorrido 5 anos a sua conclusão, salvo mediante indenização. Ele pode ir antes? Pode, mas tem que pagar. Ok? Anota esse bizu, vamos para frente. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido do militar estadual que esse aqui, pessoal, é taxativo, né? Se o militar estiver enquadrado nesses itens aqui, vocês podem fazer até uma esquematização. 1. Respondendo na esfera penal ou penal militar. 2. Conselho de justificação. 3. Disciplina. 4. PAD. Ou seja, o cara, nesses primeiros aqui, o cara está respondendo. Detalhe, pessoal. Ele não está dizendo aí que o cara tem que estar cumprindo a pena. Não. Cumprindo a pena nós vamos ver no segundo. Ele diz que o cara está só respondendo. O cara pode ter até ser inocentado. O militar pode até ser inocentado, né? Pode ser justificado, vamos dizer assim,
mas enquanto durar o processo, ele não será concedida a transferência. Poderá ser interrompida? Não, tá errada a questão. Não será concedida, é taxativo, ok? Não será concedida. Poderá ser restringido o direito militar e a reserva caso ele esteja respondendo? Não, tá errada a questão, ok? Ele não vai para a reserva remunerada se ele estiver respondendo na esfera penal, penal militar, conselho de justificação, disciplina e o PAD, ok? E qual o outro? Está cumprindo pena de qualquer natureza. Ele já está cumprindo a pena. Está cumprindo a pena, não vai para a reserva remunerada, muito embora tenha direito, etc. Está cumprindo, não vai. Tem que terminar de cumprir a pena para depois regularizar a situação e ter o direito de ir para a reserva remunerada. A pedido, ok? Show de bola. Vai cair na prova, tá, pessoal? Essa questão de reserva remunerada, as modalidades como o militar, como se efetua essa transferência, né? Em quais situações, que é uma dessas aqui também, não vai o militar, ou quais situações pode ir, que é aquela lá, se ele tem que indenizar ou não. Então, atentem para esse detalhe, isso aqui cai em prova. Suspensão do direito à reserva a pedido. Atentem essa palavra, suspensão. No Código Disciplinar e no Estatuto eu não vi, salvo engano, né? A palavra cassação, eu não vi ainda. Então, cuidado, pessoal. Cassação é retirar o direito total do militar e ele não terá mais esse direito. Cassação, foi cassado esse direito. Suspensão, está suspenso, subtende que esse direito retornará em algum outro momento posterior, ok? Então, o direito da reserva remunerada a pedido poderá ser suspenso, parágrafo 5º aqui, ó, poderá, a pedido pode ser suspenso, não é obrigatório. Ok, pessoal? Anota isso aqui. Estado de guerra, estado de sítio, eu até elenquei eles assim, bem separados para ficar melhor a leitura, né, e visualização. Estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, calamidade, perturbação, mobilização. Ou seja, tu vê esses negócios aí que são extra à normalidade, né? São eventos extra à normalidade. Se o militar estiver indo para a reserva a pedido, cuidado. Ele pode dizer assim, o direito à reserva pode ser suspenso na vigência de... existem duas modalidades para reserva. A questão já está errada aí, tá? Se ele tirar, ele omitir essa situação de a pedido, porque a outra ex officio ele já tem que ir. É obrigatório ele ir. Não é isso? Então vamos atentar para esse detalhe, tá bom? Estado de guerra, sítio, defesa, calamidade, mobilização, perturbação da ordem, etc. Tu vê esses estados aí, já fica bisurado. Qual é o bizu? Depois disso aí, ou antes disso, poderá. Para sair da instituição, poderá. Para ir para reservar pedido, poderá ser suspenso, ok? Show de conta. Show de conta, ó. Show de bola. Vamos para frente. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se não estiver entendendo, registre aí a dúvida, tá bom? Aí a gente repete. Vamos lá. Artigo 8.2. Transferência ex officio, ou seja, compulsória por força de lei. Vocês podem ver na prova por força de lei, compulsoriamente, obrigatoriamente e etc. Para a reserva remunerada, verificar-se-á sempre que o militar estadual incidir em um dos seguintes casos, 2 pontos. Atingir idade limite de 60 anos. Nós vamos ver que essa idade aqui, ela vai ter uma variaçãozinha lá na frente, vou explicar para vocês. Atingir ou vier ultrapassar 35 anos de contribuição, olha aí, ó. 35 anos de contribuição, com no mínimo 25 anos de contribuição militar estadual ao Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos, Civis e Militares. Então, se ele somar 35 anos de contribuição, pessoal, ele vai para onde? Reserva remunerada ex officio. O cara já está trabalhando aqui, né? Não tem os 60 anos, tem 59, o cara começou a trabalhar cedo, mas já tem 35 anos de contribuição. Somado os tempos aí, ó, de que no mínimo 25 seja militar estadual. Reserva remunerada. 1, idade. 2, tempo. Ok? Tempo de contribuição. Idade 60, tempo de contribuição 35. Isso é ex officio. Ele vai-te embora. Pega o B. Ok. 3, vamos lá. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuo ou não,
agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, em emprego ou função pública civil temporária não eletiva. Lembrando, pessoal, por que ele fala civil temporária, né, não eletiva? Porque na eletiva, a gente já viu lá no artigo 53, inciso 2, que quando é eletivo, no ato da posse, ele obrigatoriamente, por força de lei, já vai para a reserva remunerada, tchau e benção, ele não retorna mais para cá, ok? No caso aqui, ele diz o seguinte: ultrapassar 2 anos de afastamento contínuo ou não, ok? Somou, deu 2 anos, se foi contínuo ou não. Teve primeiro 1 ano, depois teve mais 1 ano, enfim. Agregado em virtude de ter sido empossado em cargo, emprego ou função pública civil temporária. Passou 2 anos nessa situação aqui, continua ou não, somou o tempo, deu 2 anos, o que acontece? Ele vai para onde? Reserva remunerada ex officio. Show? Se eleito for diplomado em cargo eletivo ou se na condição de suplente vier a ser empossado, aquilo que eu expliquei para vocês. Né? Na condição de suplente, se vier a ser empossado, ou seja, futuro. Então, o que acontece, pessoal? Lembrando que nesse bizuzinho aqui, mais uma vez, volto a frisar para vocês, na condição cuidado à prova, o prefeito municipal tem o vice-militar estadual. O vice-militar estadual vai para a reserva remunerada junto com, no ato que o prefeito assumir, porque o cargo de prefeito, o vice assume junto com o titular. O suplente não. O suplente só assume caso o titular desista, aí ele vier assumir, aí ele vai para a reserva remunerada. Aí ele vai para a remunerada ex officio. Então, cuidado dessa distinção de vice e suplente na lei lá, se aprova colocar alguma coisa dessa natureza para vocês. Se for vice, o vice vai no ato da assunção, da diplomação do titular, ok? Porque ele assume junto o vice. O suplente não. O suplente só assume se o titular desistir do cargo, ok? Para frente. Enquanto ele não assumir, ele está na ativa trabalhando normal. Ok? Ele está na ativa trabalhando normal. Ele só vai para a reserva remunerada se, somente se, né, ele for empossado. E para ele ser empossado, o suplente tem que desistir do cargo. Lembrem-se, marquem esse bizuzinho aí, porque a prova pode colocar uma condição lá do vice, em vez da palavra suplente, e dizer que o vice só vai para a reserva remunerada, né, após nas condições do suplente. Não, vai estar errado, porque o vice ele assume junto com o titular, o suplente não. Oficial abrangido pela cota compulsória. Cota compulsória, se for oficial, ele já vai para a reserva remunerada, ok? Então a gente vai ver isso aqui lá na lei de promoções também, o que é essa cota compulsória. Coronel comandante-geral, quando for substituído, coronel comandante-geral pela lei hoje atual, ele foi substituído por outro coronel comandante-geral no ato que o governador promoveu outro coronel comandante-geral, automaticamente aquele já está indo para a reserva remunerada. É no automático, ok? É o que está informando a lei. Coronel que possui 30 anos de efetiva contribuição e 3 anos no respectivo posto, ou seja, 33 anos, né, de serviço aí. Excetuando-se aqueles que ocupam os cargos em provimento de comandante-geral adjunto, que é o subcomandante, ok? Secretário executivo das corporações militares e chefe e subchefe da Casa Militar, né? Subchefe e secretário da Casa Militar. Ok? Esses cidadãos aqui, cidadãs, né? Comandante-geral adjunto, ele é exceção a essa regra aqui. Quem mais? Secretário executivo, chefe, subchefe e secretário da Casa Militar. São 5 pessoas, né? Subcomandante-geral, secretário executivo, chefe, subchefe e secretário da Casa Militar. Fechei conta, passa a régua. Major que há 30 anos de efetivo serviço, 30 anos de efetiva contribuição, perdão, né? Por que, pessoal, que eu posso dizer de efetivo serviço e diz perdão? Porque a lei diz 30 anos de contribuição, porque ele pode ter contribuído 25 anos aqui, militar, e 5 anos fora. Você está entendendo? Pode. Ok? E mais 3 anos no respectivo posto. Então, o que acontece? Se ele colocar na prova 30 anos de efetivo serviço, está errado.
Ok? 30 anos de efetivo serviço. 30 anos de efetiva contribuição militar, tá errado. Ok? Atentem para esse detalhe. Aqui ele não faz a distinção 30 anos de efetiva contribuição. Esses 30 anos de efetiva contribuição, a gente pega a regra geral, que no mínimo desse 30, 25 tem que ser contribuição militar e 5 pode ser por fora. É a regra geral lá. Ok? Show de bola para frente. Para frente. Enquanto permanecer no exercício de cargo civil temporário não eletivo, de que trata o inciso 2 deste artigo militar estadual, 2 pontos. Vamos ver. Né? Tem assegurada a opção entre os vencimentos do cargo civil e os do posto ou da graduação. Somente poderá ser promovido por antiguidade, enquanto estiver lá no cargo civil, né? Temporário. Terá seu tempo de serviço computado apenas para a promoção, de que trata o inciso anterior, e para a inatividade. Tempo apenas para a promoção e para a inatividade. Ok, senhoras e senhores? O órgão encarregado, 60 dias de junta de corporação, não nos interessa. A idade que se refere ao artigo 8.1, nas alíneas A, será exigida apenas o militar que ingressa na corporação a partir desta lei, está tranquilo. O militar estadual na reserva remunerada, atentem ao artigo 8.1, pode cair em prova. O militar na... Cadê? O militar estadual na reserva remunerada poderá ser revertido ao serviço ativo ex officio, quando da vigência de estado de guerra, estado de sítio, defesa, mobilização, interesse e segurança pública. Como é que ele poderá ex officio? Se é ex officio, não poderá, deverá. Não é não? Calma, cocada. Vai dar certo, relaxa a mente. Vamos lá. Quando ele diz poderá, existe a possibilidade que quem é que faz essa convocação da reserva remunerada para o serviço ativo? Não é o governador? Sim ou não? Sim. E a gente já viu que essa reversão da reserva remunerada para o serviço ativo poderá também ser designado a autoridade, a qualquer outra autoridade, não é isso? A gente já viu aqui no estatuto. Então, essa é uma competência privativa do governador, ou seja, ele usa e permite o outro utilizar dessa prerrogativa, correto? Show de bola. Não é uma competência exclusiva. Atentem, anotem isso aí. É uma competência privativa do governador. Show de bola. Então, o que acontece? O governador, em estado de guerra, defesa e mobilização e interesse de segurança pública, ele pode chamar o pessoal da reserva remunerada. Não é obrigatório ele chamar. Está em estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, etc. Tal. Ele tem que chamar? Não. Ok? Não é obrigatório. Ele pode chamar. Contudo, somente se ele chamar, quando ele chama, é obrigatório. Tem que vir. Ok? Nessa condição. Estado de guerra, estado de sítio, estado de defesa, mobilização, interesse e segurança pública. Então, nessa situação, se ele chamar, ele pode chamar ou não pode chamar. Mas se chamar, é obrigatório vir. É diferente daquela convocação lá para o serviço voluntário na atividade, né? Serviço temporário, serviço temporário na atividade militar estadual, que é voluntário o militar vir ou não. Ok? Anotem esse detalhe e esse artigo 8.4zinho, informação aí para vocês. Por aceitação voluntária, o militar estadual na reserva remunerada poderá ser designado para o serviço ativo em caráter transitório, ato do governador, desde que aprovado, etc. Isso aqui a gente já viu lá no início da lei, não vamos perder tempo, né? O militar estadual designado, vem letra de lei, aí o cara coloca deverá e o cara passa voando. Realmente é mesmo, viu? O cara tem que se atentar nesse bizuzinho aí, ok? O militar estadual designado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres da ativa igual situação hierárquica, exceto quanto à promoção. Isso aqui a gente já viu, mais uma vez se repete. Isso quer dizer que vai cair em prova, né? Esse artigo 8.5, ele está lá no início da lei, se não me falha a memória, no artigo 5º. Né? A designação de que trata este artigo terá a duração necessária ao cumprimento da atividade que motivou, né? Sendo computado este tempo como de serviço militar. Tranquilo. Vamos para frente. Isso aqui a gente já viu. Por aceitação voluntária também, né? Inspeção médica, governador. Ok? Para frente. Lembrando, pessoal, que essa reversão da reserva remunerada para o serviço ativo, independente da situação
como é que eu posso dizer? Independente da situação que seja estado de guerra, se tal, ou aceitação voluntária, independe. Se for transferência da reserva remunerada para cá, o ato é do governador e é um ato privativo. Ele pode delegar uma outra autoridade. O comandante-geral, na prova, o comandante-geral poderá fazer a reversão do militar estadual em estado de guerra, em sítio de defesa e tal? Poderá? Pode. Pode. Sim, pode sim. É uma competência dele? Não. É uma competência do governador, mas o governador pode, né, delegar para ele essa competência. Está lá, eu não estou lembrado do artigo agora que fala lá até da reversão, a agregação, artigo 182, né? Artigo 182 que fala da agregação. Aí depois, eu não estou lembrado do artigo que fala que a reversão vem da agregação do militar estadual, quando ele sai da situação de agregação, e quando ele vem da reserva remunerada. Aí ele diz, né, que a reversão é ato do comandante-geral, mas oriunda da agregação. Oriunda da reserva remunerada é ato do governador ou por autoridade por ele delegada. Eu acho que é artigo 183, eu não tenho bem lembrança. Vamos para frente. Cadê? Aqui. A passagem do militar estadual à situação de inatividade mediante reforma. Ok, pessoal? Essa aqui é a reforma 1. E vamos ter outras reformas aqui, tá? Opa, deixa aqui, o bicho passou aqui mais ligeiro aqui. Reforma será aplicada ao militar estadual. Toda a reforma, eu já volto a falar para vocês, ex officio, compulsória, por força de lei, obrigatoriamente, né? Deverá ir para inatividade, se for reforma, deverá ir, ok? Show de bola. Atingir idade limite 65 anos. Primeiro, idade, reforma, já anota aí, cronogramazinho, esquematização de vocês, 65. Show de bola. For julgado incapaz, isso aqui é reforma 1, ok? Reforma 1. Reforma 1. For julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo, caso em que fique o militar inativo obrigado a realizar a avaliação por junta médica a cada 2 anos para atestar que a sua invalidez permanece irreversível, respeitados os limites de idade exposto no inciso 1 do artigo 182. Então, ele foi julgado incapaz, ok? Para o serviço ativo, o que acontece? Ele já estava agregado, na condição de agregado, ele foi julgado incapaz. E agregado, ele passou 2 anos na situação de agregado. Aí a junta médica, né, da corporação, ela fez a avaliação e disse que não, realmente aqui é irreversível, tem que ir para a reforma. Ou tem que reformar por incapacidade definitiva. Então, quando ele reforma por incapacidade definitiva, ele está indo lá para a inatividade na condição de reformado para os quadros da reforma, né, na condição por incapacidade definitiva. Ok, pessoal? E a gente já viu que esse desligamento do serviço ativo, artigo 178, é isso? Desligamento do serviço ativo? Não estou lembrando agora. Desligamento do serviço ativo, ele é competência exclusiva do governador. Desligamento do serviço ativo, jogar lá para inatividade. Aí tem vários, né? Tem um que desliga do serviço ativo e da corporação e permanece no serviço, ou desliga do serviço ativo e permanece na inatividade, ou seja, permanece na corporação. Outros desligam do serviço ativo e também desligam da corporação. Expliquei isso lá na linha do tempo. Vamos lá. 178. Obrigadão. Condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença passada em julgado. Pena de reforma é a reforma 3. Essa aqui é a reforma 3, que a gente disse assim, tem a reforma 3, né? Que é a reforma administrativa disciplinar, né? E aqui a reforma 2, ok, pessoal? A reforma 1 não volta mais para o serviço ativo. A reforma 2 e 3 ainda podem retornar. A 2, por revisão ou recurso, nós vamos ver aqui. E a reforma 3, se somente se houver uma anulação que o ato tenha sido ilegal. Ok? Sendo oficial tiver determinado o órgão de segunda instância da Justiça Militar Estadual, que seria o Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não houver o Tribunal de Justiça Militar Estadual, o item 4 aqui, né? Em julgamento efetuado em consequência do Conselho de Justificação a que foi submetido. Ok? Esse 4 aqui, ele está se referindo também à reforma administrativa disciplinar. Isso aqui, ó. Ok? Aí ele fala para o oficial. Sendo praça com estabilidade assegurada,
for para tal indicado ao respectivo comandante-geral em julgamento de conselho de disciplina. Também para a reforma administrativa disciplinar. Olha lá. Ok, vamos para frente. Aquela idade lá de 65 anos, existe uma exceção. Qual é ela, pessoal? 70. Para ir para onde? Para a reforma. Ok, pessoal? Reserva remunerada, 53 anos a pedido. Reserva remunerada ex officio, 60, não foi isso? Reforma, 65 e 70. Pronto, fecha a conta e passa a régua. Ok? 70 para ir para a reforma, em qual situação? Olha lá. O militar estadual revertido da inatividade para o desempenho do serviço ativo temporário. Ok? Ele estava na inatividade e voltou para o serviço ativo. Quando ele volta para o serviço ativo, né, aí sim ele pode permanecer aqui até os 70 anos. Conforme disposto em lei, cuja reforma somente será aplicada ao ser novamente conduzido à inatividade de sua reversão ou atingir a idade limite de 70 anos. Lógico que para ele atingir essa idade limite de 70 anos, ele vai estar na ativa, não é isso? Para ele ir para a reforma. Beleza. Então, por quê? Porque se ele estiver na inatividade, ele está no serviço ativo. Né? Vamos lá, volta. Ele estava na reserva remunerada, retornou para o serviço ativo. Beleza, ele está no serviço ativo agora. Se ele completar 70 anos aqui, reforma, ok? Compulsoriamente. Beleza, é a idade limite. Mas essa é uma condição que ele estava no serviço inativo e retornou para o serviço ativo, ok? A condição de reforma lá é 65 anos. Já estava na reserva remunerada e completou 65 anos, vai para a reforma lá, ok? Ele estava na inatividade e retornou para o serviço ativo, beleza. Primeira opção, se ele vier para a inatividade novamente, obrigatoriamente ele já vai para a reforma, ok? Independente se ele tem 70 anos, 69, 68. Se ele voltar para cá, para a inatividade, ele já vai para a reforma. Ah, não, ele vem para cá e volta de novo para cá, não, ok? Show de bola. Aí ele está no serviço ativo e continuou no serviço ativo. Completou 70 anos, tá bom, meu filho. Benção, avô, Deus te abençoe. Vai para a reforma. Ok? Para frente. Para fim de que dispõe, antes de se decidir pela aplicação da reforma, deverá ser julgada a impossibilidade de aproveitamento ou readaptação do militar estadual em outra atividade. Está tranquilo, bem tranquila essa informação, porque existem ocasiões que o militar pode ser reaproveitado dentro do quartel para ele não ser reformado, até por questões psicológicas, convívio, etc., né? Vários fatores, né? Existem militares, né? Paralíticos, paraplégico, vamos dizer assim, né, da cintura para baixo, com cadeira de roda, e ainda desempenham as funções dentro do quartel, ministrando cursos, ou dentro do serviço administrativo, ou dentro de um batalhão, fazendo alguma atividade que seja interna, ok? É o que está dizendo isso aí, tá tranquilo, vamos para frente. Órgão dos recursos humanos, idade limite, está tranquilo. Parágrafo único do artigo 189, polêmico. O militar estadual da reserva remunerada, ao passar a condição de reformado, manterá todos os direitos e garantias assegurados na condição anterior. Pessoal, prova, questão de prova. É correta, à luz do Estatuto dos Militares Estadual, é correto afirmar que, o militar estadual da reserva remunerada, ao passar a condição de reformado, manterá todos os direitos e garantias assegurados na condição anterior, certo ou errada? Marca aí no chat, vai, cuida, rapidão. Certo ou errada? Bora lá, ver qual é a percepção de vocês. Certo ou errada? Quem é o primeiro que se arrisca? Vamos lá. Questão certa, a letra da lei, ninguém discute, né? Muito embora, aí a gente faz a seguinte pergunta: todos, professor? Mas, professor, todos? Todos realmente? E aí, pessoal?
quando ele diz manterá todos os direitos, qual o direito que a reserva remunerada tem? Também que o reformado não tem? O direito de retornar para o serviço ativo, uma prerrogativa que eles têm. Não é? Militar estadual da reserva remunerada, após essa condição de reformado, manterá todos os direitos. Então, o reformado tem ainda esse direito de retornar para o serviço ativo? Não, não tem. Então, a lei está mal reformulada. Ok? Ok? Manterá todos os direitos, inclusive os direitos da reversão? Aí não. Não. Mas a letra da lei diz manterá todos os direitos e garantias assegurados na condição anterior. E aí se torna errado, mas é polêmico, né? A prova muito provavelmente não vai cobrar isso aí, porque é polêmico. Porque manterá todos os direitos não, porque o reformado não tem mais direito de retornar para o serviço ativo, ele não tem, ok? Então atentem só para esse detalhe, é uma informaçãozinha, mas é bom ter essa informação. Incapacidade definitiva, são muitas coisas, não vamos ler tudo. Incapacidade definitiva, já viu qual o critério? Passa um ano de tratamento de licença contínuo, né? Aí depois desse ano ele vai ser agregado, passa 2 anos na condição de agregado, a junta vai avaliar. Avaliou lá, já agregado há 2 anos, aí a junta diz o que? Não, mas não tem como dizer mais não. Vai para a reforma por incapacidade definitiva. Aí tem várias doenças, acidente, objeto de serviço, moléstia, enfermidade, tuberculose, ativa, alienação mental, neoplasia, maligno, cegueira, lepra, olho gordo, olho magro, quebrante, catarro verde, azul. São muitas doenças, negado. Não vamos ler isso não, que nós vamos ficar doentes também. Ok? A gente precisa saber quais são os critérios. As doenças, tuberculose, etc, e tal. Isso aí não vamos perder tempo nisso não, tá? Considera alienação mental, o conceito de alienação mental, paralisia, né? Equiparação à paralisia, cegueira e tal. Atestado de origem, inquérito sanitário de origem. Deixa eu ver lá. O parágrafo 9, né? Do artigo 190. Tá aqui, ó. O parágrafo 9 aqui, ó. O parágrafo 9. O atestado de origem e o inquérito sanitário de origem. Resumindo para vocês, atestado de origem, ele acontece logo após para atestar se o militar decorrente dessas doenças ou do acidente, né? Se isso foi em objeto ou em razão do serviço, tá bom? O atestado de origem, logo após. O inquérito sanitário de origem, quando é que é feito? Ele tem até 5 anos para ser realizado, ok? Se não for logo no momento da situação demorar o lapso temporal, ele tem até 5 anos. Então já é inquérito sanitário de origem. Para que é isso? Para atestar, para declarar que aquela enfermidade ou aquela lesão foi ocasionada, né, do serviço ou foi ocasionada em objeto de serviço, ok? O militar adquiriu aquilo pela atividade militar estadual. Para quê, pessoal? Para justamente, se possível for necessário, vamos dizer assim, se necessário for ter que reformar esse militar, aí nós vamos ver que ele poderá ser reformado com os vencimentos integral ou com os vencimentos proporcional, ok? Tá bom? Vamos para frente. O militar estadual da ativa é julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no artigo anterior, as doenças, acidente, objeto de serviço e etc, né? Aí ele diz assim, será reformado com qualquer tempo de contribuição, né? Independente, porque foi um acidente, foi uma moléstia, foi um tiro e tal. O militar estadual da ativa é julgado incapaz definitivamente por um dos motivos, será reformado com qualquer tempo de contribuição com remuneração integral do posto da graduação de seu grau hierárquico. Ótimo. Aí ele diz o seguinte, o militar estadual da ativa é julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes. Aí vocês veem aqui, ó, motivo 2, 3, 4 e 5. Ok? Ele diz que será remuneração proporcional, se puder, se prover, né, mesmo que na reforma, por outros meios. Se não puder, é remuneração integral. Tá tranquila essa informação. O militar estadual reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão,
poderá retornar ao serviço ativo por ato do governador do estado. Então, pessoal, aí a gente viu que esse militar do artigo aqui 194, lá na linha do tempo, quando ele retorna, que vai ser uma reversão aqui, por ato do governador do estado, aí a gente diz o seguinte, que ele ficará excedente. Esse aqui também é uma situação de militar excedente, ok? Reformado por incapacidade definitiva e que ele retorna para o serviço ativo. Quando ele retorna para o serviço ativo, ele fica na condição de excedente. Aí a gente viu qual é a situação lá do excedente, os direitos, né, igual situação hierárquica, promoção e etc, tal. Ok? O que a gente precisa saber da incapacidade definitiva? 1 ano contínuo, 2 anos agregado, né? Gerou agregação, 1 ano contínuo gerou agregação, passou 2 anos agregado, a junta avaliou durante aqueles 2 anos agregado. Agregado está no serviço ativo, a junta avaliou, jogou lá para a reforma. Na reforma, a cada 2 anos, ok? 2 anos, vírgula. Fez a revisão ou o recurso, perdão, a junta avaliou. Avaliou, não, ele não tem condição. Beleza, a partir daquela avaliação conta-se mais 2 anos. Ok? Se passar 2 anos e 1 dia, o militar não tem mais direito. Ok? Perdeu o direito de revisão ou recurso. Recurso, ele está pedindo. Ok? Revisão, a própria instituição, a própria instituição militar vai fazer uma revisão através da Junta Superior, né, de Saúde, para saber se o militar tem condições ou não, se é aquela causa da reforma, né, o motivo lá que gerou a reforma cessou e ele tem condições de retornar ao serviço ativo. Quem vai fazer isso, pessoal, lembrando, não é a Corporação Militar Estadual. É a Junta Superior de Saúde. Tá ali, ó. Por Junta Superior, né? Por Inspeção de Saúde, por Junta Superior de Saúde, no caso, em grau de recurso ou revisão. Esse grau de recurso ou revisão tem que ser a cada 2 anos, ok? 2 anos e 1 dia, já perde, ok? O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido da situação do reformado não ultrapassar 2 anos, já falamos, para frente. Quer falar alguma coisa aí, Breno? Caiu em 2011 a questão? Como foi que caiu aí, Breno, a questão? Leia para nós. Opa, questão errada a qualquer tempo, né? Matou a questão a qualquer tempo. Então já sabe. Retorno da reforma por incapacidade definitiva até 2 anos, ok? Passou de 2 anos, perdeu. Ok? A qualquer tempo não. Beleza? Gabarito aí, Breno, tá errado mesmo? Gabarito errado. Show de bola. Vocês estão vendo aí, pessoal, como é que cobra a questão? Então não é difícil, tá bom? Não é difícil. Só treino, tem que treinar. O militar estadual reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial, curador, tal, desde que tenha responsabilidade. O que a gente vai saber aqui da alienação mental? Alienação mental, né? E a gente viu que aqui o porte de arma dele pode ser suspenso por determinação do controlador geral de disciplina, não foi isso? Por determinação do controlador de disciplina por alienação mental proveniente de por inativação, né? Ele diz assim, por inativação proveniente de alienação mental. Se a inativação é ir para a inatividade, qual é a condição de ir para a inatividade proveniente de alienação mental? Incapacidade definitiva, ou seja, reformado, ok? Show de bola. Então, se o militar não tem filho, não tem parente, não tem nada, ele é sozinho no mundo, é uma bananeira. O que acontece? O Estado vai fazer tudo isso aí. Senão, a família vai estar vendo, né, acompanhando, etc. Não tem beneficiário, não tem para receber o salário do militar, etc. Lá, não houver beneficiário, parente responsável. A interdição do militar, não forem satisfeitas as condições de tratamento exigido e tal. Se não tem ninguém responsável por ele, o Estado, né, vai fazer essa tramitação. Beleza? Se tem um familiar, os familiares lá vão ter a par da situação de benefício salário e etc. e tal. Vamos para frente. Reforma administrativa disciplinar será aplicada ao militar estadual mediante processo regular. A gente vai ver isso lá no código, quando é que ela vai ser, né, manifesta. Demissão do militar estadual se efetua ex officio. Ok, pessoal? Show de bola. Por quê? Porque a gente pode vir lá do meio civil e fazer um concurso.
o cara lá da minha empresa pediu demissão, pediu para ser demitido. E a gente colocar isso para aqui. Não, esquece isso. Demissão lá é uma coisa, demissão aqui é uma outra situação. Pedir para sair aqui dentro da estrutura militar estadual é pedir exoneração, ok? A demissão aqui, o militar está sendo punido. Existe um processo e ele está sendo punido para acarretar esse ato disciplinar. Tranquilo? Para frente. A exoneração será concedida a pedido mediante requerimento do interessado. 2 pontos. Exoneração, o militar está pedindo para sair. Sem indenização, ó. Sem indenização. Mesmo jeito. Se ele fez um curso contar com mais de 5 anos de oficial, né, da respectiva corporação, ou 3 anos quando se tratar dos oficiais que, ó, caiu em 2008. O que foi que caiu em 2008, Breno? Demissão. Ah, show de bola. 3 anos oficiais dos quadros de saúde complementar e capelania, né? Ressalvar tal. Sem indenização aos cofres públicos quando contar com mais de 3 anos da graduado, né? Com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação quando contar 5 anos, menos de 5 anos. Oficial, fez o curso de formação, tem que passar no mínimo 5 anos para pedir exoneração. Ele pode pedir antes? Pode. Ele tem que passar 5 anos trabalhando? Não. Ele poderá passar 5 anos trabalhando se ele não quiser pagar o Estado, o oficial. Do oficial combatente. Se for dos oficiais especialistas, né? Complementar, capelania, saúde, etc., é 3 anos. A praça é 3 anos. Menos de 3 anos não pode ir para a reserva, ou não pode pedir para sair sem pagar. Ele pode pedir para sair a qualquer tempo? Pode. Pode pedir para sair a qualquer tempo. Só que se for oficial menos de 5 anos tem que pagar, praça menos de 3 tem que pagar e os oficiais especialistas menos de 3 tem que pagar. Ok? Fecha a conta, passa a régua. No caso militar estadual realizando o curso da mesma forma, se ele pediu para sair, pessoal, ó, lá a gente viu que era pedir para reserva remunerada. Aqui ele está pedindo para sair, ele já terminou aquele período lá, tá? Aquele período lá que a gente viu agora no artigo anterior, ele está dentro daquele requisito, já tem mais de 5 anos de oficial, mais de 3 anos de praça, etc. Só que ele fez agora um curso superior a 6 meses ou superior a 18. Qual é o critério? O mesmo. Se for superior a 6 meses, tem que passar no mínimo 3 anos para poder pedir para sair, ou tem que pagar o Estado. Se for 18 meses, tem que passar no mínimo 5 anos, ou tem que pagar o Estado. Perdão. Ok, pessoal? Tranquilo. Fecha a conta, passa a régua. Tanto pedir para reserva remunerada ou pedir para sair, se ele tivesse feito esse curso, o critério é o mesmo, tá bom? Superior a 6 meses, tem que passar no mínimo 3 anos se não quiser pagar. Superior a 1 ano e meio, que é 18 meses, tem que pagar o Estado ou tem que passar no mínimo 5 anos. Ok? Para frente. O militar estadual exonerado a pedido não terá direito a qualquer remuneração, sendo a situação militar definida. O militar exonerado, a gente viu lá no artigo 178, desligamento do serviço ativo, exonerado. Ele vai para fora, né? Ele está indo lá para fora, ok? Ele não é mais militar, tá bom? Porque tem gente que pode dizer assim, ele é militar da reserva. Ele é militar da reserva, alguma reserva da galáxia. Não existe isso aí, pessoal. O direito à exoneração a pedido pode ser suspenso. Olha aí, ó. Pode ser suspenso. Ok, pessoal? Cassado não. Pode ser cassado, a prova está errada, tá? E detalhe, poderá, é uma possibilidade. Ok? Pode, como também não pode. Estado de guerra, sítio, defesa, calamidade, perturbação da ordem, mobilização. Aqueles estados lá. Tá dentro disso aqui, o cara pediu para sair, pode ser suspenso, ok? Não é um desligamento do serviço ativo, exoneração, é ato do governador. O governador pode suspender esse direito dele ou pode dar. Não, pode ir embora, não precisa de você aqui não vai fazer falta não, meu filho. Viu? Tá no estado de guerra, mas você também não vai fazer uma falta nenhuma. Vá-se embora, vá. Ok? O militar estadual exonerado a pedido somente poderá novamente ingressar na polícia, no corpo bombeiro, mediante a aprovação de um novo concurso. Pediu para sair, meu filho. Só pode retornar se fizer outro concurso. Assinou a cartinha lá amarelinha, como diz o pessoal. Botou os pés fora da polícia.
Ah, não, eu me arrependi. Agora, meu filho, arrependimento é tarde. Agora tem que chorar. Vai estudar de novo, indivíduo. Não, mas passa a corretiva e rasga aí. Não, pode não. Ok? Para frente. Não será concedida a exoneração a pedido. Opa, não será concedida. Agora é uma proibição. Não vai ser dada, né? Vamos lá. Concede justificação, disciplina, processo administrativo e cumprindo pena de qualquer natureza. São 4. Olha aí. O cara está respondendo. Conselho de justificação, disciplina, PAD 3 e está cumprindo a pena já. Ele não vai poder sair da polícia. Se ele quiser sair a pedido. Ele está pedindo para ser exonerado. Não vai. Ok? Reserva remunerada posse em cargo ou emprego público. Já falamos no artigo 99, que é o indivíduo que ele nem é e nem deixa de ser. Ele vai para a reserva, só que ele não diz qual reserva, só que ele diz sem remuneração. Então é uma reserva não remunerada. Aí tem gente que diz, mas não existe essa reserva não remunerada. Não me interessa, não existe não, a lei está dizendo. Ok? Vamos para frente. Além do disposto nesta lei, a demissão e a expulsão do militar estadual, ex-ofício por motivo disciplinar regulado pelo Código, está tranquilo. O militar estadual que houver perdido o posto e a patente ou a graduação nas condições deste artigo não terá direito a qualquer remuneração e terá sua situação militar definida no serviço militar. Tranquilo. Se ele perdeu o posto, a patente, pessoal, ou a graduação da praça, ele perdeu o quê? O cargo de provimento efetivo. Ele vai ser desligado do serviço ativo e desligado da corporação. Ou mediante uma demissão, ou mediante uma expulsão, se caso de praça, né? Ok. Demissão ex ofício por perda da nacionalidade. O militar estadual da ativa que perder a nacionalidade brasileira será submetido a processo judicial ou regular para fins de demissão por incompatibilidade com o disposto. Porque não tem que ser brasileiro para ser militar estadual, não é? Brasileiro tanto faz naturalizado. O que ele disse? Se perdeu, opa! Se perdeu a nacionalidade aqui, ele vai ser o quê? Será submetido a processo judicial regular para fins de demissão. Ok? Show de bola. E agora é hora de simulado. Vamos retornar aqui para os simulados, ok? Deixa eu ver aqui só um minutinho, pessoal. Respondam, pessoal, essas questões em casa, tá? Um pouquinho lento aqui, peraí que vai já dar certo. Tenho várias questões aqui para vocês responderem em casa. Só um minutinho que tá chegando lá. Opa, vamos lá. Deixa eu ver isso aqui, só um minuto aqui, pessoal. Opa. Só um minuto. Ok. Vamos lá. Questões nível serpente. Cadê ela? Apareça, minha filha, faca na caveira. Breno, tá com saudade da cobra, Breno? Primeira questão. Condições de reforma, vírgula, precedida de atestado de origem, certo ou errada? Certa questão, pessoal. Tava comendo aqui porque eu tava comendo biscoito, tá, pessoal? Certa questão. Então a gente já sabe que é uma reforma por incapacidade definitiva, não é isso? O reformado poderá retornar ao serviço ativo em grau de recurso ou revisão? Também certa. Reforma por incapacidade definitiva. João se encontra reformado por incapacidade definitiva, passado 3 anos, entrou com um pedido de revisão para que fosse feita a sua reversão ao serviço ativo. Na condição de João
em grau de recurso ou revisão da decisão da junta médica que ele aplicou o inapto para a atividade militar, lhe dando a reforma, ele ainda poderá ser revertido ao serviço ativo exclusivamente por ato do governador do estado. Certo ou errada? Certo ou errada? Certo ou errada? É errada, né, pessoal? Já apareceu ali. Porque o tempo, né, são 2 anos, né? Que ele falou 3, né? Passado 3 anos, né? É até 2. Questões nível Jedi. Vamos lá. Podendo ser judicialmente ou ainda de forma administrativa regular, o militar estadual que perder a nacionalidade ser submetida para a finalidade de demissão na modalidade ex officio. Vixe, já apareceu, foi aqui o certo, ó. Foi o computador que tá dando os cliques mais rápido que eu, viu, pessoal? Aqui não fui eu não, tá? Vamos para a próxima, ver se o computador aqui não... Ele só dá o clique aqui para frente se eu colocar. A reforma administrativa e disciplinar poderá ser aplicada mediante inspeção de saúde por incapacidade definitiva do militar estadual. Certo ou errada? Vamos lá? Errada, né, pessoal? Reforma administrativa e disciplinar é uma punição. Incapacidade definitiva é reforma... Ok, pessoal? É a reforma por incapacidade definitiva. Inspeção de saúde é para reforma por incapacidade definitiva. Ok? Questão errada. João Paulo, 25 anos de idade, militar estadual exonerado, a pedido com 7 anos de serviço ativo. Não caberá a ele a reversão, nem tampouco poderá ingressar novamente no serviço ativo. Certo ou errada? Errada, né, pessoal? Ele pode sim, se ele fizer um novo concurso. Ok? Manuel, com 6 anos de serviço ativo, resolve pedir a sua exoneração, sabendo então que o seu pedido poderá ser suspenso caso estivesse na vigência de uma mobilização. Certo ou errada? Certíssima? Certíssima questão. Poderá ser suspenso, ok? Cuidado aqui, se aparecer deverá ser suspenso, estaria errado, né? O brasileiro nato, na condição de perda de nacionalidade pelo critério de incompatibilidade judicial e também por processo regular, deverá ser demitido ex officio. Certo ou errada? Eita. Certo ou errada? Errada, pessoal, porque ele vai ser submetido a processo judicial para fins de demissão. Ok? Não quer dizer que ele tem que ser demitido, né? Ele vai ser julgado ainda, etc. De repente, né? A pedido, o militar estadual exonerado não terá direito a qualquer remuneração, inclusive os direitos inerentes aos reformados. Certo ou errada? A questão tá tranquilo essa daí. Certíssima questão. Próxima. É causa de incompatibilidade com o serviço militar estadual, vírgula, a perda da nacionalidade com a consequente perda da função pública advinda da exoneração ex officio somente por meio de decisão judicial. Certo ou errada? Eita. Não, peraí. Aqui ele voltou a questão, pessoal. Essa daqui. Ele voltou aqui sem querer. A questão está aqui, ela está errada. Por quê, pessoal? Não é advinda de uma exoneração ex officio, é uma demissão. Perdão, eu me confundi aqui. Estava pensando em outra coisa. Mas está errada mesmo a questão. Ó. É demissão ex officio, né? Ele falou uma demissão ex officio aqui, ele vai passar pelo... Eita, que o computador hoje aqui está ligeiro, aqui, mais ligeiro que eu. Demissão ex officio, não é isso? Ele vai passar pelo processo regular para ser demitido, porque ele perdeu a nacionalidade, perdeu o critério que é exigido em lei para ser militar estadual. O militar estadual que houver perdido o posto e a patente será com a decorrente demissão e a expulsão na forma considerada ex officio,
por motivo disciplinar de acordo com o Código Disciplinar dos Militares Estaduais. Certo ou errada? Na verdade aqui, pessoal, vai estar errada por causa disso aqui, ó. Tá? Errada, é demissão apenas. Ok? E expulsão só se aplica para as praças, né? Julgue a sentença à luz do Código Disciplinar. Tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será imediatamente mediante demissão ex officio. Certo ou errada? Vamos lá, senhoras e senhores, certo ou errada? Essa questão aqui, pessoal, o gabarito dela é errado. Não é certo, tá? O gabarito é errado. Por quê? Porque na questão aqui ele diz, ó, julgue à luz do código. À luz do código ele não diz isso. Isso aqui é à luz do estatuto. Ok? Então a pegadinha está somente aqui, tá? O gabarito dessa questão é errada, tá? O militar estadual, mesmo sofrido uma demissão na modalidade ex officio, será transferido para a reserva, sem perceber qualquer remuneração ou indenização referente ao serviço militar estadual, vírgula, este ainda assim continuará sendo militar estadual. Certo ou errada? Artigo 99, essa aqui, pessoal, aquela questão que o cara vai para a reserva, aí ele diz que não recebe a remuneração. Se ele está na reserva e não recebe a remuneração, está em inatividade. Ele continua sendo militar? Sim. Ok? Questão certa. Só não é militar de serviço ativo e nem pode retornar mais para cá, né? Artigo 99. Ok, senhoras e senhores, por hoje é só.